vou fazer? Eu vou abrir a lateral, eu vou deixar o ar correr ali dentro para que possa promover essa secagem. Esse café passou pela meia seca, eu vou fechar as laterais. À noite eu tenho uma umidade relativa do ar muito alta, eu vou fechar essas laterais para poder dimensionar isso. A outra coisa que eu preciso ter, o ideal da temperatura, e se falando de cafés especiais, é não passar de 35 graus na massa de grãos. Essa hoje é a filosofia para quem trabalha com cafés especiais. Para isso eu preciso ter essas coberturas plásticas. Imagina um dia igual hoje, para quem às vezes tem alguma pessoa aí com essa colheita tardia, ainda secando um café, qual a temperatura dentro de uma cobertura plástica? Está se aproximando dos 40 graus. Então você ter, ela ser mais alta, ela possibilitar aberturas laterais, ela possibilitar versátil, né? Versátil, tem que ter essa flexível. E ela ter na parte superior sombrite, cortina de sombrite. Está muito quente, você abre para você ajudar a limitar essa temperatura. Então nós temos hoje, baseado nesse trabalho, a gente propôs uma cobertura plástica, está disponível nos escritórios do Incapé. Esse projeto dessa cobertura plástica pode ser feito de madeira, que é mais barato, o custo hoje fica em torno de R$30 o metro quadrado dessa estrutura, ou de PVC, ou de material metálico, mas tem lá toda a descrição de uma cobertura ideal para o produtor estar secando o seu café. Um outro ponto que a gente fala com o produtor é a questão da higiene durante o processo de secagem. Gente, esse ano eu provei muitos cafés, lá no laboratório onde eu trabalho, passa em torno de 3.000 amostras por ano. O Lucas conhece lá, o John acho que nunca teve a oportunidade de ir lá. Várias amostras que poderiam ter bebido 88 pontos, 87 pontos, com problema de gosto de poeira. Ou seja, o produtor trabalhou tudo certinho, mas não fez a higiene do trabalho que ele deveria fazer no terreno. Isso aí comprometeu toda a qualidade. Então, a higiene ela é fundamental, ser um ambiente que não permitia a entrada de animais, por exemplo, é fundamental. O agricultor ele tem um calçado para trabalhar ali dentro é ideal. O revolvimento, nós estamos pecando muito na uniformidade de secagem, o revolvimento contínuo desse café, pelo menos 10 vezes ao dia, é primordial. A partir da meia seca, 3 horas, minerar esse café, 50, 60 centímetros da leira, para igualar essa secagem, tudo isso aí é fundamental. Isso em se tratando de secagem na cobertura plástica. Para a nossa região, gente, de montanhas, onde nós temos uma umidade relativa do ar muito alta, eu vejo a cobertura plástica como algo indispensável, fundamental. É difícil você fazer café de qualidade com segurança, secando esse café diretamente no terreiro. Então a gente já provou isso pelos trabalhos que a gente não quer dizer que a pessoa precise ter tudo, né, nessa cobertura plástica. Ela pode ter cobertura e um terreiro, por exemplo. Hoje que a gente tem recomendado, se tratando de cafés finos, é uma cobertura plástica com terreiro suspenso. Porque eu falei do ferimento do grão. Se isso está no terreiro de concreto, você vai pisotear, isso pode ferir, isso pode comprometer no tempo de armazenamento. Então o ideal é que tenha um terreiro suspenso para evitar esse pisoteio e o processo mais higiênico da secagem. Bom, para o agricultor que seca no secador, em se falando de cafés especiais, primeiro ponto, 35 graus na massa de grãos, é fundamental. Segundo ponto, a gente tem observado que quando a gente quer adquirir a excelência, os cafés acima de 80, 90 pontos, é interessante a gente fazer uma pré-secagem, pelo menos 2 ou 3 dias no terreiro. Eu vou aumentar a minha eficiência de secagem e eu vou melhorar um pouco a pontuação do meu café. Manter a temperatura constante, evitar oscilações de temperatura, por exemplo, no secador, se essa temperatura passou de 40 graus por 2 horas que seja, comprometeu a sua qualidade. Então hoje nós temos já sistemas de secagem inteligente, onde o secador ele possui um sinal que envia para o aplicativo, o termômetro, envia a temperatura da massa de grãos, então você consegue controlar pelo aplicativo do celular qual a temperatura que está lá na massa de grãos. E se você trabalhar, por exemplo, com um dosador de palha lá para abastecer sua fornalha, você consegue até acionar o momento de abastecer para aumentar a temperatura ou diminuir a dosagem para diminuir essa temperatura. Então isso é essencial. Trabalhar com fornalha de fogo indireto é fundamental, né, para o caso do arábica e também do conilon. No caso do conilon, a temperatura, eu falei 35 graus para o café arábica. No caso do conilon, nós temos aí na literatura, né, Bento, 60 graus, mas eu acho que isso é para commodity, eu acho que isso já está ultrapassado. Eu acho que nós precisamos fazer trabalhos que essa temperatura vai ser bem menor que essa temperatura aí. Sim.
Sim, pode falar, pode complementar. E, basicamente, a secagem e o período de descanso. A partir da meia seca, 30% de umidade, chegou 10 horas para o secador, deixa descansar, no outro dia retorna essa secagem. Legal. Johnny, você fez uma alteração, né, recente na propriedade lá, com essa parte da secagem, né, ali do pós-colheita, não foi? Na verdade, a gente fez uma estrutura nova. Ampliação, né? É verdade, mudamos de lugar, né? A nossa estrutura era já bem antiga, uns 40 anos, 50 anos. E, na verdade, foi só um básico que a gente fez, né? Nós fizemos galpões maiores, terreiros melhores um pouco, né? Com mais espaço. As máquinas praticamente as mesmas, mas com as manutenções em dia, limpeza, que é o básico, né? De novo, não era nem para a gente estar falando, mas tem que ser falado. E agora a gente está com maquinário de rebenefício também dentro da propriedade, que era o nosso gargalo, que eu acredito que seja de muitos que já passaram a barreira de produzir café especial e vender. Então o cara produz, vende. O Fabiano falou que deu gosto de poeira né? Pô, às vezes foi no maquinário, sei lá, qualquer coisa pode ter acontecido. Sim. Né? Então a gente passava alguns perrengues de tirar o café da propriedade para rebeneficiar esse café. Então agora a gente conseguiu fazer tudo dentro da propriedade, né? Colheita, pós-colheita, rebenefício também. Isso já deu uma ajuda e estamos fazendo para outros produtores também na região. Legal. Tem uma pergunta aqui também para o Lucas sobre isso, como saber se vale a pena o rebeneficiamento. Fazendo essa... Bom, estava conversando com um produtor mais cedo ali a respeito disso. Vou torrar o café 17 em cima e para vender o café melhor para o pessoal. Eu falei, não. Tu vende 17, no alto valor agregado, e vai torrar 13, 14, 15. A gente tem trabalho publicado já de 4 anos, consumidor e nem que o grader não consegue perceber qual é a mineira que está ali. Só se tiver em grão. Só se tiver em grão. Muito bem lembrado. Então, assim, mas você está recomendando torrar café miúdo? Sim. Nos Estados Unidos, você vai lá na Atlas, eles compram o café chega do mundo inteiro, remaquinam tudo e vendem moquinha, mocão, chá. Isso, moquinha, super. Né? Então as pessoas, os produtores que têm microtorrefações, né, ou que querem trabalhar cafés especiais, eles devem sim utilizar essa ferramenta, até porque o nosso café do Espírito Santo tem um alto rendimento de favo, muito melhor do que a média do Brasil, de maneira geral. Então vale a pena sim. Agora, é uma deficiência crônica do Estado ter equipamentos, armazéns que prestem serviço para pequenos produtores. Por quê? Se entrar num armazém grande, com alta capacidade, que trabalha com café rigo, com café commodity, você às vezes tem um risco de contaminação desse café no rebeneficiamento, como a gente já viu em vários casos. Então hoje também tem uma lacuna de oportunidade para quem quer ser empreendedor, um armazém de pequeno porte, ou então que o próprio produtor que tem essa estrutura consiga prestar um serviço de limpeza, de rebeneficiamento, e sem sombra de dúvidas, assim, eu não sou produtor de café, mas quando eu posso recomendar, eu recomendo isso. Vende a cabeça com alto valor agregado, café graúdo, e torra só o café miúdo, sem café com defeito capital. Passa na eletrônica, faz a separação dos defeitos capitais e pode vender. Legal, interessante, né? E aí, falando um pouquinho sobre a região, né? Vocês estão num processo aí de indicação, né, da região, já faz um tempo. Como que funciona isso para quem não conhece? A gente depois vai ter o Juliano Tarabal aqui também, que já a região de Cerrado Mineiro, que é pioneira, né, na denominação de origem. O que isso agrega valor, Fabiano, a esse processo todo? Como que vem sendo feito? Se já está quase, como que está aí o processo? Bom, pessoal, a gente já vem trabalhando essa questão da IG há 2 anos, né, da região de montanhas. O Caparaó já protocolou, né, Pavés, há algum tempo o processo da IG deles. A IG é uma ferramenta imprescindível para dar mais visibilidade, para dar mais segurança ao nosso café. Ou seja, defender a nossa marca Cafés do Espírito Santo, difundir a nossa marca Cafés do Espírito Santo. A IG, ela traz essa identidade, porque o mercado ele valoriza a qualidade, a pontuação, mas ele valoriza também a origem, os aspectos socioambientais com o qual são produzidos esses cafés. Então a IG, ela vem para reforçar todo esse processo. Hoje quem está conduzindo aqui na região de Montanhas é a SEMES, o Rodrigo, que é o presidente, ele está aí presente, que vem liderando esse processo aí. Eu vejo que isso vai ser muito importante para a nossa cafeicultura. Isso não quer dizer que isso vai garantir um agregado,
Mas isso vai gerar oportunidade para que a gente possa buscar novos mercados, mais agregação de valor ao nosso café. Como eu disse, a gente vem vivendo um momento muito importante da nossa cafeicultura. Os cafés especiais do Espírito Santo. A gente ganhou uma fatia, um reconhecimento do mercado. Mas nós não podemos parar. Nós temos que diversificar nosso perfil sensorial, nós temos que trabalhar mais essa excelência dos nossos cafés. Eu estive na Colômbia o ano passado e aí estive observando que a obsessão, Lucas, que eles têm pelo trabalho pós-colheita. Eles sabem da importância que eles têm de buscar novas pesquisas, de diferenciar esse perfil sensorial dos cafés deles, para que eles possam continuar também no topo do processo. E eu vejo que nós temos aí um upgrade em relação a eles. Nós temos uma vantagem em relação a eles. A nossa base genética, apesar de ser ainda um pouco estreita, mas é bem mais ampla do que a deles. Isso possibilita a gente, isso dá ferramentas para a gente, para buscar novos perfis sensoriais. Então, assim, a gente não pode parar. E a IG vai ser uma ferramenta importante para a gente seguir nesse caminho. Sim, a pesquisa, né, também é extremamente importante, né, Lucas, nesse processo, porque a gente está vendo que tudo permeia, né, você tem um conhecimento sobre aquele produto, né, e a gente hoje tem institutos muito importantes, né, em todo o Brasil e trabalhos que estão sendo cada vez mais de ponta. O Brasil está referência, né, nessa área também. Como que você vê essa importância também aliado a essa questão do terroir, né, que você comentou muito? Então, se a gente parar para discutir de política pública para ciência e tecnologia no Brasil, a gente vai brigar aqui, né? Sim. E nós estamos vivendo um momento complexo, um momento de mudança. Mas a gente vem vendo coisas muito, muito importantes, né? As instituições públicas, nos últimos anos, elas se reinventaram e cada vez mais a gente tem parceiros do setor privado desenvolvendo projetos de pesquisa dentro das universidades, dentro dos institutos. Então, a gente pode citar aqui como exemplo o Cicobi, um grande fomentador de pesquisas do Instituto Federal. A gente já teve o pessoal da Nestlé, estou vendo o Pedro ali, né, desenvolvendo pesquisas com a gente também, no Florac, né, aqui em Venda Nova em 2017. E cada vez mais as empresas do setor privado vêm apoiando. Por quê? Não adianta o pesquisador desenvolver um processo, uma tecnologia, ele inventar um negócio novo, publicar um artigo em inglês, que 1% da população mundial lê artigo científico, e nem sempre entende o que está ali, porque é rebuscado aquele texto, muita estatística, muita coisa, e a sociedade fica esperando. Então, é importante, sim, que dentro de um tripé de planejamento público, o setor industrial e a academia trabalhem juntos, desenvolvendo tecnologias que permitam a agregação de valor e renda para o usuário final, que é o produtor que está produzindo e principalmente o consumidor que vai estar pagando pelo valor agregado. Então, nesse aspecto, nós temos uma evolução crescente. O que reduziu nos últimos anos foi o financiamento público para as instituições públicas, isso por conta de mudanças estruturais no país. Só que eu acho que nós estamos vivendo uma fase que a gente tem que se reinventar mesmo, do ponto de vista de parcerias, né? E a gente tem visto cada vez mais, né, empresas de fora procurando para desenvolver projetos, ações em conjunto e principalmente produtor, né? Diferente do Incapé, que tem fazendas experimentais, o Instituto não tem. Então o que a gente faz? A gente monta uma unidade experimental na casa de um produtor para reduzir custos. Sim, sim. E aí, tenho visto muito isso. Antes de publicar o trabalho, a gente entrega o resultado para o produtor. Porque é um compromisso nosso levar a informação primeiro para ele, se deu certo, se deu errado. O que não pode acontecer como ocorreu esses tempos atrás, uma empresa de fora procurou a gente para fazer uma parceria, para testar alguns micro-organismos. E eu falei, não, vamos fazer, tranquilo, você disponibiliza o material, só que não pode publicar, não. Eu falei, ué. Não, aí não dá. Você só pode publicar se der certo, para vender o produto. Nós temos que publicar independente se deu certo ou não, para consertar. Então essas coisas acontecem o tempo inteiro e, por fim, o time da ciência, da academia, é muito mais lento que o time do mercado, do produtor. Às vezes a gente fica angustiado. Eu lembro que em 2017 eu estava fora do Brasil e eu acho que eu cometi o pior erro profissional da minha vida, que foi recomendar um processo de fermentação para um produtor, eu estava à distância. E a pessoa toda hora no WhatsApp, não, eu quero fazer, então, eu não estou aí, eu não vou ver, não tem como monitorar. Aí deu errado, gera descrédito. Claro. E a gente tem que ter essa sensibilidade, principalmente o produtor, ter um pouquinho mais
de paciência, que essas coisas vão chegar. Mas não é na velocidade que a gente quer, às vezes, de simplesmente, na próxima safra, eu tenho todas as recomendações para resolver todos os problemas de qualidade. A gente discutiu aqui nesse tempo N fatores que se correlacionam com a qualidade.